Alcançando o tal imemorável, pode-se conduzir à existência atual. Conhecer o princípio ancestral, isso se diz a lei do tal. Agora, Lao Tse nos conduz para além do tempo, não para o passado como memória, nem para o futuro como esperança, mas para aquilo que já estava presente antes de todos os começos e continua presente em cada instante. Venha, sente-se em silêncio por um instante e imagine um rio. Você observa a água que passa diante de seus olhos e chama aquilo de presente. Mas aquela água veio de uma nascente que você não vê. Se você conhece apenas a corrente diante de si, conhece apenas o acontecimento. Se conhece a nascente, começa a compreender porque o rio corre como corre. Aqui, Lao Tse revela uma sabedoria extraordinária para compreender verdadeiramente aquilo que muda. É preciso conhecer aquilo que não muda. Alcançando o tal imemorável. Imemorável não significa simplesmente muito antigo. Se fosse apenas antigo, o tal pertenceria ao passado. Mas o tal não pertence a época alguma. Antes dos impérios, ele estava presente. Antes dos seres humanos, ele estava presente. Antes do céu e a terra receberem seus nomes, ele estava presente. E neste exato instante, continua presente. O tal não é antigo porque envelheceu, é antigo porque nunca começou. É como o silêncio. Uma palavra surge e desaparece, outra palavra surge e desaparece, mas o silêncio que permite todas elas não precisa nascer novamente a cada palavra. Assim é o tal. As formas aparecem dentro dele, transformam-se e desaparecem, mas o tal permanece. Mas o que significa alcançar algo que nunca esteve distante? Aqui está o paradoxo. Você não alcança o tal como alguém alcança uma montanha distante. O tal já está presente. O que precisa desaparecer é aquilo que impede você de percebê-lo. A agitação, o excesso de desejo, as certezas rígidas e a necessidade de controlar. Buscar o tal não é caminhar para longe, é retirar aquilo que nos afastou do que sempre esteve aqui. Por isso, todos os ensinamentos falam em retorno. Retornar à simplicidade, retornar ao vazio, retornar à suavidade, retornar à raiz. O caminho não é uma aquisição, é um reencontro. Pode-se conduzir à existência atual. Aqui,
o ensinamento se torna profundamente prático. Lao Tse não contempla o eterno para fugir do presente. Ele conhece o eterno justamente para viver corretamente o presente. Quem conhece apenas as circunstâncias reage a elas. Quando tudo vai bem, exalta-se. Quando tudo vai mal, desespera-se. Quando ganha, apega-se. Quando perde, sente-se destruído. É como uma folha carregada pelo vento. Mas quem conhece o tal, começa a perceber os ciclos por trás dos acontecimentos. Ele vê mudança sem perder o centro. Compreende que o cheio tende a se esvaziar, o elevado tende a descer, o rígido tende a quebrar, o fraco pode tornar-se forte. O nascimento contém transformação, e toda forma retornará àquilo de onde veio. Conhecendo essas leis, ele não precisa prever cada acontecimento. Ele sabe como caminhar através deles. Imagine alguém tentando cuidar de uma árvore, olhando apenas para as folhas. Ele tenta corrigir tudo diretamente, mas o jardineiro sábio olha para a raiz, porque sabe, quando a raiz está em harmonia, milhares de folhas encontram seu caminho. Assim também é a vida. Nós tentamos controlar acontecimentos isolados, dinheiro, relacionamentos, reconhecimento, perdas, planos. Mas Lao Tse volta o olhar para algo anterior a tudo isso: a raiz. Quem conhece a raiz não precisa manipular obsessivamente cada galho. Conhecer o princípio ancestral. O princípio ancestral é a origem antes das formas. Mas não pense nele como um acontecimento ocorrido bilhões de anos atrás. A origem continua acontecendo agora. Uma onda nasce do oceano neste instante. Um pensamento nasce do silêncio neste instante. Uma respiração nasce do vazio neste instante. A origem não ficou para trás. Ela está escondida dentro de cada momento. Conhecer o princípio ancestral é aprender a enxergar a fonte dentro da manifestação. Olhar para a onda e reconhecer o oceano. Olhar para a multiplicidade e reconhecer a unidade. Olhar para a mudança e perceber aquilo que atravessa todas as mudanças. Quem vê apenas formas acredita que tudo está separado. Nascimento parece absolutamente diferente de morte. Ganho parece absolutamente diferente de perda. Sucesso parece absolutamente diferente de fracasso.
Mas quem contempla a raiz percebe movimentos de um mesmo processo. A folha que cai não abandonou a natureza. Ela continua pertencendo ao ciclo que a produziu. Quando conhecemos apenas as formas, tememos suas transformações. Quando conhecemos a raiz, começamos a compreender seus retornos. É por isso que conhecer o Tao produz serenidade. Não porque o sábio saiba tudo o que acontecerá, mas porque já não exige que as formas permaneçam imóveis. Isso se diz a lei do Tao. Aqui, Lao Tse finalmente reúne todo o ensinamento anterior em uma única expressão. Mas lei do Tao não significa uma lei escrita, um mandamento ou uma regra imposta por alguma divindade. O Tao não ordena, faça isto ou não faça aquilo. Sua lei é de outra natureza. A lei do Tao é o modo constante pelo qual a realidade se transforma, sem jamais abandonar sua raiz. Observe a água. Ela pode ser chuva, pode ser rio, pode ser gelo, pode tornar-se vapor. Suas formas mudam continuamente, mas existe uma continuidade atravessando todas essas transformações. Assim também é o Tao. As 10.000 coisas surgem, crescem, transformam-se, declinam e desaparecem. Mas o princípio profundo que conduz esse movimento permanece. É isso que Lao Tse chama de lei do Tao. As leis humanas são impostas sobre as coisas, mas a lei do Tao nasce das próprias coisas. Ninguém ordena à água que procure os lugares baixos. Ninguém manda uma árvore amadurecer seus frutos. Ninguém obriga o inverno a transformar-se em natureza. As coisas seguem o Tao, não porque obedecem a uma ordem, mas porque essa é a sua própria natureza. Por isso, a lei do Tao não precisa de um legislador. Ela não pune, não recompensa, não julga. Ela simplesmente descreve o movimento profundo da realidade. O que cresce excessivamente começa a declinar. O que endurece excessivamente aproxima-se da ruptura. O que se esvazia torna-se capaz de receber. O que retorna à raiz encontra renovação. Não porque alguém decidiu que deveria ser assim, mas porque assim se move o Tao. Quando Lao Tse diz que aquele que conhece o princípio ancestral conhece a lei do Tao, ele não está prometendo poderes de adivinhação. O sábio não sabe necessariamente o que acontecerá. Ele apenas compreende que as coisas se transformam. E aqui há uma enorme diferença. O homem comum tenta prever acontecimentos.
mas o sábio procura compreender princípios. Ele talvez não saiba quando uma determinada situação terminará, mas sabe que nenhuma situação permanece eternamente. Talvez não saiba exatamente como uma perda transformará sua vida, mas sabe que transformação e retorno pertence ao movimento natural das coisas. Talvez não conheça a próxima curva do rio, mas conhece a natureza da água, e isso basta para caminhar. Agora, olhe para dentro. Seu corpo mudou, suas ideias mudaram, seus desejos mudaram. Aquilo que você considerava indispensável anos atrás, talvez hoje tenha pouca importância. Muitos dos eus que você acreditou ser já desapareceram. Então, pergunte silenciosamente: o que existe antes de todas essas identidades? Antes do cargo, antes do reconhecimento, antes das conquistas, antes das histórias que você conta sobre si mesmo. Existe uma presença muito simples, um espaço anterior às definições. Voltar ao princípio ancestral dentro de si é parar de confundir aquilo que muda com aquilo que você profundamente é. Quando você repousa nesse centro, continua vivendo no mundo, continua trabalhando, continua escolhendo, continua enfrentando dificuldades, mas já não é arrastado com a mesma facilidade por cada mudança da superfície. Você começa a conduzir a existência atual a partir da raiz. Alcançando o tal imemorável, pode-se conduzir à existência atual. Conhecer o princípio ancestral, isso se diz a lei do tal. Estes versos revelam uma direção fundamental do caminho. Conhecer o presente sem conhecer a raiz é enxergar apenas a superfície. Conhecer a raiz permite compreender os movimentos do presente. O tal imemorável não pertence ao passado. O princípio ancestral continua vivo dentro de cada transformação. O tal é antigo sem pertencer ao passado. É a origem sem deixar de estar presente. Quem reconhece a fonte não precisa temer cada mudança do rio. E o verdadeiro sábio compreende que conhecer a lei do tal não significa possuir uma explicação para o universo. Significa reconhecer que por trás das incontáveis mudanças existe um movimento profundo que sempre esteve ali. Por isso, ele consegue habitar o presente, sem ser prisioneiro das circunstâncias. Age quando é tempo de agir,
recolhe-se quando é tempo de recolher-se. Aceita a transformação quando a transformação chega. Porque no tal, quem conhece apenas a onda é levado por cada movimento do mar. Mas quem reconhece o oceano pode contemplar milhares de ondas nascerem e desaparecerem, sem jamais esquecer a profundidade silenciosa de onde todas elas vieram. Por fim, termino com um trecho dos ensinamentos essenciais de Chuang-Tzu. Ande no tal, tudo realize. Não existe coisa que não seja aceitável. Crescem os brotos, assim como as sólidas colunas, os leprosos e as lindas mulheres, coisas estranhas e extraordinárias. No tal, eles são uma coisa só. Dividir o uno é realizar, e tudo o que se realiza é destruição. Tudo o que não é realizado não pode ser destruído. Está eternamente começando do princípio, o uno. Só aqueles que chegaram conhecem esse vir a ser novamente uno. Não fazem uso do seu conhecimento, mas repousam no cotidiano, e todo dia é o que usam. Quem o usa, o compreende. Quem compreende, obtém todo o necessário e tempo. E isso é tudo. Quando a pessoa confia somente nisso, sem saber que é assim, isso é o tal.